Como a maioria já sabe, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas foi um Estado socialista formado por 15 nações. Ela pode também ser chamada apenas de União Soviética ou URSS, como é conhecida a sigla. Com a queda do Muro de Berlim, essa sociedade chegava cada vez mais perto do seu fim, até que em 1991 houve uma dissolução dessas nações, ou seja, as nações tomaram cada um o seu rumo, criaram sua independência. Completamente desamparadas e desestruturadas, essas nações elas estavam saindo de um estado completamente fechado, socialista, para lidar com um mundo que era extremamente capitalista. E, além disso, elas estavam passando por uma crise que estava sendo causada pelo fim da URSS. Então, a comunidade dos Estados Independentes, ou SEI, como muita gente chama, é, tinha como objetivo suprir uma grande dessas dependências nas relações políticas, econômicas e militares que ficaram entre essas uniões. É um bloco econômico criado em 8 de dezembro de 1991. E aí ele estabeleceu um sistema econômico e de defesa das nações que fizeram parte da URSS. Os primeiros países integrantes desse bloco foram a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Atualmente, todos os países que fizeram parte da URSS já passaram por esse bloco. Apenas 3 que ficaram de fora desde o início, que são os países bálticos, os 3 países bálticos: a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Isso porque eles fizeram parte da URSS não foi por vontade própria. E por isso, quando eles conseguiram a sua independência, eles optaram por se afastar de vez da Rússia, que exerce hegemonia dentro do bloco. Outra razão é que eles queriam se aproximar de outros países capitalistas e, por isso, solicitaram ingresso na União Europeia e foram aceitos a partir de 1º de maio de 2004. A população da SEI hoje chega em torno de 274 milhões de habitantes, sendo a Rússia o mais populoso. A Geórgia, ela se retirou da SEI em 14 de agosto de 2008. E a Ucrânia também ameaçou se retirar da SEI em 2004. Ambas porque tiveram um conflito com a Rússia, porque ela apoia a independência da Crimeia, que também faz parte da Ucrânia. A Comunidade dos Estados Independentes, cuja sigla é SEI, é composta pelos países Armênia, Belarus, Cazaquistão, Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão e Turcomenistão, que foi juntada em 1991, e Azerbaijão e Geórgia, que veio depois em 1993. Sua estrutura administrativa tem 2 conselhos. Um deles é formado pelos chefes do governo e o outro pelos chefes de Estado. Suas reuniões ocorrem a cada 3 meses. A CEI é mais do que um bloco, pois há também um sistema de defesa incorporal a ela, além de ser econômico. Diferente da União das Repúblicas Socialistas Soviética, cuja sigla é URSS, cada país detém sua soberania. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 fez com que houvesse a independência de várias nações que a integravam. Mas o vínculo que foi estabelecido entre esses países gerou uma grande dependência nas relações políticas, militares e econômicas entre eles. Foi então, no dia 8 de dezembro de 1991, foi criada a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, onde o principal objetivo era estabelecer um sistema econômico de defesa entre as nações extintas da URSS. Ou seja, a intenção é que os países integrantes da SEI busquem a autonomia econômica, política e militar, onde diminuiria os laços com os outros países integrantes da comunidade.
A autonomia de cada nação é respeitada, portanto, não há interferência de outros países nas questões políticas internas. Qualquer país pode abandonar a SEI, porém tem que ter anunciado essa intenção e deve ser anunciada 1 ano de antecedência. Os países pertencentes ao SEI, Comunidade dos Estados Independentes, passam por vários conflitos de ordem social, que levam em questão tanto a desigualdade entre os países, quanto a intolerância étnica e separação territorial, além dos conflitos de ordem econômica. Por exemplo, com a fragmentação do território russo, a Ossétia do Sul ficou separada da Ossétia do Norte. Dessa forma, a primeira se estabeleceu no território da Geórgia, enquanto a segunda se localiza em território russo. Desde então, a Ossétia do Sul busca ser anexada ao território russo para se unir ao restante do território, presente na Ossétia do Norte, e com isso compor uma única república autônoma. Há tempo, os ossétios lutam contra as forças georgianas. O conflito estourou de vez no dia de 8 de agosto de 2008, quando a Geórgia invadiu a Ossétia do Sul, e a Rússia, por sua vez, interveio e promoveu ataques ao território georgiano, o invadindo em seguida e colocou fim a um conflito que deixou dezenas de mortos e feridos. Em 14 de agosto de 2008, após o apoio da Rússia ao ataque contra a Geórgia, o parlamento georgiano votou com unanimidade em deixar a Comunidade dos Estados Independentes. Em relação às desigualdades regionais, a maioria dos países terminados com o sufixo "estão", palavra de origem iraniana que significa lugar, lar ou país, tem dificuldade de se manter por conta da crise da antiga União Soviética, e devido ao pequeno porte desses países e suas políticas ineficientes, até hoje, grande parte deles não possuem uma economia totalmente desenvolvida. Em relação à pandemia do novo coronavírus, a Rússia teve um grande efeito. Foi a primeira a registrar sua vacina, em agosto de 2020, a Sputnik V. A mesma já foi aplicada em mais de 300 milhões de russos. Todos os países membros da SEI aprovaram e registraram a vacina, com exceção de 3, Tajiquistão, Ucrânia e Bielorrússia. Recentemente, a Anvisa aprovou e autorizou a compra das mesmas para uso emergencial. Serão aproximadamente 1.500.000 doses, o suficiente para imunizar 1% da população dos estados que comprarão, que são ao todo de 13 estados. Em contrapartida, o Turcomenistão, que vive em regime ditatorial e é considerado o país mais repressivo e isolado do mundo, no início da pandemia em 2020, proibiu o uso da palavra coronavírus no país. Em folhetos de conscientização divulgados em hospitais e escolas, as palavras coronavírus e Covid-19 foram substituídas por enfermidade e doença respiratória, chegando ao ponto de pessoas serem presas por simplesmente dialogarem sobre a doença ou estarem usando máscaras. Isso ocorreu na capital do país, Asgabat. O presidente Gurbanguly ficou famoso por sugerir e incentivar formas de realizar um tratamento precoce contra a Covid, utilizando alcaçuz e a queima de arruda selvagem, plantas essas que são abundantes no país. Não houve colaboração do mesmo com a OMS, já que não foram divulgadas informações como o número de casos e de mortes por Covid. Até o presente momento, o país afirma que não houve casos, o que é impossível, já que o país se localiza próximo ao Irã, país com grandes números de Covid, em questão de casos e mortes. Um fato curioso e preocupante. Cientistas apontam o risco de uma nova pandemia na Rússia, mas essa seria a respeito da H5N8, uma cepa da gripe aviária. 7 trabalhadores de uma granja foram contaminados, os quais só foram testados após a morte de 101.000 galinhas, registrando o primeiro caso de transmissão dessa cepa para humanos. Tal cepa já provocou surtos em aves pelo mundo todo, primeiramente na China, em 2010, posteriormente Japão, Coreia do Sul, na Europa e nos Estados Unidos,
Em 2020, foi constatado que mais de 46 países apresentaram surtos da doença. O grau de transmissibilidade entre humanos é baixa, mas existe o fator de mutação do vírus. O que nos resta é torcer para que o melhor aconteça. Como já mencionado, a CEI apresenta muitos conflitos internos, seja de cunho étnico, religioso ou de interesse, que se agravam com o baixo nível de desenvolvimento econômico e social dos países, onde praticamente não há regimes democráticos de governo. Isso é visto através de Belarus, que é considerado o país menos democrático da Europa, sendo cobrado para que se torne um. Também é necessário mencionar a queda na taxa de natalidade dos países membros, que é atrelado ao alto custo de vida nos mesmos. Também é visto o grande fluxo de pessoas que migram para outros países à procura de melhores condições de vida, rumo aos países europeus ou até mesmo para os Estados Unidos, onde os países membros acabam recebendo trabalhadores com baixa qualificação. A pouca oportunidade de trabalho contribui para a elevação do índice de desemprego e pobreza. É nítido que esses países possuem problemas. Gostaria de destacar o alcoolismo. Dos países membros, 5 estão na lista dos que mais consomem álcool por ano. Isso possui grande influência do colapso da União Soviética, que implicou em uma grande desvalorização do rublo, moeda única utilizada entre os países, fazendo com que as pessoas recorressem a bebidas alcoólicas, já que o preço da vodka também caiu. Dos países que se mobilizaram contra essa situação, a Rússia, em 2010, promoveu medidas, como, depois das 11 horas, foi proibida a venda de bebidas e também foi dobrado o preço das mesmas, além de proibirem a circulação de anúncios sobre bebidas alcoólicas. No entanto, começou a produção de vodkas ilegais, que se tratavam de álcool puro diluído. Mas, felizmente, o consumo. Dentre os demais, a Rússia é o país que mais gera energia, principalmente através de gás natural, a qual vende por altos custos aos demais países. Assim, eles ficam submissos a ela. O domínio que a Rússia exerce é visto por alguns analistas como se assim fosse um fórum político, para que a Rússia mantenha-se influente, assim como era na antiga União Soviética. Em vista disso, não há políticas comerciais, acordos, não há cooperação entre os países, distanciando-se da concretização da CEI como um bloco econômico.